A garota saiu da academia e foi para casa, que ficava a poucas centenas de jardas dali, mas ela nunca chegou, dando início a uma busca policial gigantesca. Com o tempo, esse caso se tornou um dos mais conhecidos da Itália moderna, deixando milhões de pessoas em choque. Ninguém poderia imaginar que as reviravoltas dessa história superariam qualquer filme de detetive, ou que algo assim pudesse acontecer na vida real. Yara Gambirasio nasceu em 21 de maio de 1997, em uma pequena cidade italiana chamada Bremate di Sopra. Esse lugar tranquilo, não muito longe de Milão, tem uma população de pouco mais de 7.000 pessoas e é conhecido pela vida pacífica, arquitetura antiga e uma natureza bonita. A família da Yara vivia lá por gerações. Ela tinha pais amorosos, uma irmã mais velha e 2 irmãos mais novos. A Yara amava sua cidade natal. Ela frequentava a escola local. Tinha muitos amigos e era muito ativa na ginástica. A apenas algumas centenas de jardas de sua casa havia um grande centro esportivo, e a Yara ia lá quase toda semana. Em 26 de novembro de 2010, quando ela tinha 13 anos, ela planejou dar um pulo rápido na academia para devolver um rádio para sua treinadora. Por volta das 5h15 da tarde, ela se despediu dos pais e saiu, dizendo que voltaria em cerca de 1 hora. Os pais da Yara não estavam preocupados em deixá-la sair sozinha, apesar da idade. A cidade deles era muito segura e a caminhada até a academia levava apenas alguns minutos. Mas naquela noite, eles começaram a ficar preocupados porque a Yara estava atrasada. Às 7 horas da noite, ela ainda não tinha voltado, o que era incomum. Às 7h11, a mãe dela tentou ligar, mas caiu direto na caixa postal. Isso preocupou de verdade os pais, então eles contataram a polícia imediatamente. O caso foi encaminhado para um departamento de polícia em uma cidade vizinha maior, a cerca de 7 milhas de distância. E uma detetive experiente, Letizia Ruggeri, foi designada para cuidar do sumiço da Yara. Ela enviou oficiais para a cidade imediatamente para começar as buscas e também pediu ajuda para a polícia militar. Depois de conversar com os pais da Yara, eles foram à academia para montar os últimos passos dela. A treinadora da Yara confirmou que ela passou por lá por volta das 5h30 da tarde. Os amigos dela também disseram que viram a Yara, bateram papo, viram ela fazer alguns exercícios e depois a viram sair para casa. A polícia também descobriu que às 6h44 da tarde, a Yara enviou um texto para uma amiga, que foi a última vez que alguém teve notícias dela. Então, os investigadores determinaram que a Yara desapareceu em algum lugar entre o complexo esportivo e a casa dela, no caminho de volta. Eles se dividiram em vários grupos, com um vasculhando as ruas e outro procurando testemunhas e outras pistas, como filmagens de câmeras de segurança. Várias pessoas que estavam perto do centro esportivo naquela noite disseram ter visto uma garota que parecia com a Yara. Elas disseram que ela estava falando com 2 homens perto de um carro vermelho, mas a polícia não conseguiu confirmar se era realmente ela. Eles revistaram o centro esportivo inteiro, mas não acharam a Yara. Enquanto isso, a polícia local e a militar estavam varrendo as ruas, campos e as margens de um pequeno rio que passava pela cidade. Bombeiros e voluntários também se juntaram às buscas, mas ninguém conseguia encontrar a Yara. A detetive então chamou as unidades com cães farejadores. Os cães pegaram o cheiro da Yara em seus pertences, mas em vez de levarem a polícia do centro esportivo em direção à casa dela, os cachorros indicaram que a Yara tinha se movido na direção oposta, para uma cidadezinha chamada Mapello. Letizia também solicitou os dados de localização do celular da Yara, que mostraram que o aparelho se conectou a uma torre em Mapello às 6h49 da tarde, apenas 5 minutos depois de ela mandar um texto para a amiga. Dada a distância do centro esportivo, era quase certo que a Yara não poderia ter chegado lá a pé, então ela deve ter sido transportada por um veículo. Nesse ponto, o rastro da Yara esfriou, e a polícia tinha 2 teorias principais. A primeira, e mais provável, era que ela tinha sido sequestrada. A segunda era que ela poderia ter fugido, mas havia sérias dúvidas sobre isso. Na última mensagem, ela tinha feito planos de encontrar uma amiga no dia seguinte, o que tornava difícil acreditar que ela decidiria fugir apenas minutos depois. Apesar das dúvidas, a investigadora interrogou todos os parentes e amigos da Yara, mas nada indicava problemas em casa.
Leticia ordenou grampos nos telefones de todos os membros da família e de várias outras dezenas de pessoas. Ela deu um passo ousado e pediu os dados de localização de cada celular que esteve em Mapelo na noite do sumiço da Yara. Se fosse mesmo um sequestro, o celular do culpado teria se conectado às torres da área, mas identificar o criminoso ainda seria um desafio gigante. No total, a polícia recebeu informações de 15 mil telefones que estavam na cidade naquela noite. Eles tentaram analisar cada um desses indivíduos e uma equipe especial foi montada para monitorar milhares de números que pareciam suspeitos por vários motivos. Enquanto isso, as buscas ativas pela Yara continuavam, mas dia após dia não davam resultado. Leticia começou a duvidar que fariam progresso dessa forma, e sua última esperança eram os números de celular, um dos quais tinha que ser do sequestrador. Em poucos dias, a polícia ouviu milhares de horas de conversas telefônicas, mas nenhuma tinha a ver com o sumiço da Yara. Isso continuou até o final de novembro, quando um dos oficiais ouviu de repente uma frase muito suspeita. Um homem ao telefone disse: "Perdoe-me, senhor, eu não a matei." Os investigadores identificaram rapidinho o homem como Mohamed Fikri, um operário da construção civil do Marrocos, que morava na mesma cidade onde o sinal do celular da Yara tinha sido detectado pela última vez. A polícia tentou localizá-lo, mas teve um problema. A equipe que monitorava as conversas estava ouvindo as gravações com alguns dias de atraso, porque era impossível processar tantas chamadas em tempo real. A ligação do Fikri só foi ouvida 3 dias depois de ter sido feita. E na hora que a polícia se interessou por ele, o cara já estava em um navio indo para o Marrocos. Tudo isso parecia suspeitíssimo. Então as autoridades italianas resolveram interceptar o navio. Eles acharam o homem, prenderam ele e o trouxeram de volta para a Itália. Enquanto isso, os investigadores acharam outra pista de arrepiar. Encontraram o carro do Fikri e descobriram um colchão com manchas de sangue no porta-malas. O colchão foi mandado na hora para o laboratório, mas aqui a polícia deu de cara com uma reviravolta inesperada. O sangue não era da Yara e, pelo visto, nem era humano. Depois de uma análise mais profunda da gravação do celular, descobriu-se que o Fikri tinha dito algo completamente diferente na língua dele e o oficial tinha traduzido errado a segunda parte da frase. Após fazerem checagens extras, os investigadores confirmaram que o Fikri não tinha nada a ver com o sumiço da Yara e tiveram que soltá-lo. Naquela época, o caso da Yara já tinha virado um dos assuntos mais conhecidos na Itália, com uma cobertura pesada da mídia nacional. Milhões de pessoas acompanhavam as buscas, esperando que ela fosse achada viva. Quando a notícia da prisão do Fikri saiu nos jornais, muita gente achou que o sequestrador tinha sido pego finalmente. Então, a notícia da inocência dele foi um choque e uma decepção. Significava que os investigadores estavam de volta à estaca zero, sem nenhuma outra pista para ajudar a encontrar a Yara. A polícia continuou monitorando conversas, procurando outras evidências e fazendo de tudo, mas nada parecia levar a lugar nenhum. Isso continuou por exatamente 3 meses, até 26 de fevereiro de 2011. Naquele dia, um homem de uma cidadezinha a 6 milhas da casa da Yara foi a um dos muitos campos próximos para pilotar seu avião de controle remoto. Mas o avião deu problema e ele teve que pousar em um lugar com grama alta e densa para evitar que ele batesse no chão. Quando ele foi buscar o brinquedo, notou uma pilha de trapos. No começo, ele nem ligou muito, mas aí viu botas saindo de debaixo da pilha e resolveu chamar a polícia. Os policiais acharam um corpo humano sob os panos, mas o nível de decomposição tornava quase impossível identificar a vítima visualmente. No entanto, quando Letizia chegou no local, ela soube na hora que era a Yara. Ela estava usando as mesmas roupas que vestia quando foi ao complexo esportivo 3 meses antes. Perto do corpo também acharam o iPad dela, as chaves de casa, o cartão SIM e a bateria removível do celular. Mas o celular em si não foi achado em lugar nenhum. A patologista forense mais famosa da Itália foi chamada para examinar os restos e concluiu que a causa da morte foram múltiplas facadas. Ela também não achou sinais de abuso sexual, mas o fato de algumas roupas dela terem sido removidas levou os investigadores a sugerirem que esse era o motivo. Os especialistas também acharam fibras no corpo que eram comumente usadas em um tipo específico de tecido. Isso sugeria que o assassino poderia trabalhar em alguma fábrica relacionada na área. Além disso, acharam 2 amostras de DNA estranho,
uma nas luvas da vítima e outra na bateria do smartphone. No entanto, havia vários problemas. As amostras eram muito pequenas, o que dificultava extrair um perfil completo. Também não havia correspondências nos bancos de dados. Então, os investigadores se viram em outro beco sem saída. Mas 2 meses depois, Letícia recebeu uma ligação inesperada. Especialistas do laboratório relataram que, em uma investigação mais detalhada das coisas da vítima, tinham descoberto material biológico na roupa íntima dela e a análise gerou um perfil completo de DNA de um homem desconhecido. Com o DNA do assassino em mãos, Letícia dividiu os policiais em equipes e deu tarefas específicas. Alguns ficaram responsáveis por coletar amostras de DNA de todos os parentes da Yara, conhecidos e de todo mundo que estava na academia. Outros focaram em analisar os dados de localização de celular, montando uma lista de números de pessoas que viajaram da cidade da Yara para Mapelo naquela noite, e depois coletando o DNA delas. Dada a escala dessas tarefas, ela teve que esperar semanas pelos resultados, que vinham bem devagar. Mesmo com 3 laboratórios na Itália trabalhando nas amostras, o processo poderia levar anos. Nos meses seguintes, a polícia coletou milhares de amostras de DNA, mas nenhuma batia com o perfil do assassino. Enquanto isso, Letícia continuava pensando em como conseguir novas pistas e logo teve uma ideia. Perto do campo onde o corpo da Yara foi achado, havia uma boate. Letícia sabia que assassinos costumam deixar os corpos em áreas que conhecem, e esse clube tinha fama de ser um ponto de encontro de gente com ficha criminal e outros tipos suspeitos. Então, ela resolveu testar essa teoria e coletar DNA de todos os frequentadores da boate. Letícia mandou vários policiais ficarem de guarda no clube às sextas e sábados, coletando DNA de todo mundo que entrava. Como todos os frequentadores tinham cartões de membro, os investigadores conseguiram acessar as informações de todo mundo que tinha visitado o lugar no passado. Embora Letícia soubesse que as chances de sucesso eram pequenas, ela queria tentar de tudo por falta de outras pistas. E logo ela recebeu uma ligação do laboratório. O DNA de um dos visitantes batia com o perfil do assassino. O nome do homem era Damiano, mas tinha um problema. A combinação era apenas parcial e o Damiano foi logo descartado como suspeito, já que estava em outro continente na época do sumiço da Yara. Mas ainda assim, isso foi um avanço monstro. Os especialistas presumiram que, como o DNA dele só batia parcialmente, o Damiano devia ser parente do verdadeiro culpado. Letícia e sua equipe começaram a investigar a família do Damiano para identificar o suspeito mais provável. Como isso foi antes da genealogia genética virar moda em investigações criminais, o método era novo e difícil demais. Logo, eles fizeram uma descoberta surpreendente. A mãe do Damiano tinha trabalhado como empregada doméstica para a família da Yara por 10 anos, mas saiu do emprego há alguns anos. Quando soube que alguém da família dela poderia ser o assassino, a mulher ficou arrasada. Apesar dessa revelação, a busca pelo suspeito se arrastou por muitos meses. Letícia acabou concluindo que nenhum dos parentes próximos do Damiano era o assassino da Yara, o que significava que precisariam investigar centenas ou até milhares de parentes distantes. Conforme os meses passavam sem progresso, a mídia começou a acusar Letícia e sua equipe de incompetência e má vontade. Vários políticos entraram na onda tentando tirar a detetive do caso, mas não conseguiram. Apesar da pressão pesada, Letícia continuou fazendo de tudo para identificar o assassino. Ela e sua equipe examinaram várias árvores genealógicas e registros de arquivos que vinham desde 1716. Tiveram que revisar milhares de indivíduos, batendo várias vezes em becos sem saída. Isso continuou até setembro de 2011, quando os investigadores finalmente conseguiram um avanço. Uma árvore genealógica levou eles até um homem chamado Giuseppe, que já tinha falecido. No entanto, a viúva dele tinha guardado alguns selos postais com a saliva dele, e os especialistas conseguiram extrair um perfil de DNA. Os resultados mostraram que o Giuseppe era muito provavelmente o pai ou avô do assassino, cujo DNA foi achado na calcinha da vítima. O Giuseppe tinha 2 filhos, e os investigadores conseguiram as amostras deles, mas deram de cara com outra decepção. Embora os resultados mostrassem uma ligação próxima, nenhum dos filhos era o assassino. Isso deixou Letícia encafifada. O assassino tinha que ser parente próximo dessa família, mas nenhum dos homens mostrava uma combinação completa.
A única possibilidade que sobrou foi que o Giuseppe poderia ter tido um filho com outra mulher, um filho que a família nem sabia que existia. Os detetives focaram nessa pista, mas descobrir uma informação tão sensível foi difícil demais. Eles entrevistaram milhares de pessoas que poderiam ter conhecido ou visto o Giuseppe em vida. Quase um ano depois, conseguiram uma pista intrigante. Desde os anos 1960, o Giuseppe frequentava um complexo de águas termais em uma cidadezinha perto de Milão sem a esposa. Ele ficava lá por 2 semanas todo mês de maio e nunca levava a família. Letizia pediu os registros de todos os visitantes do spa naqueles anos. Para a surpresa dela, esses documentos ainda estavam disponíveis e os investigadores começaram a analisá-los. Eles montaram uma lista de todas as mulheres que ficaram no spa na mesma época que o Giuseppe. Esse processo durou mais de um ano, mas Letizia ainda não conseguia chegar perto de identificar a possível amante do Giuseppe. Enquanto isso, a mídia ficou sabendo o que eles estavam fazendo, e a teoria do filho secreto despertou o interesse de toda a Itália. Jornalistas, doidos para aproveitar a audiência, começaram suas próprias buscas por filhos nascidos de casos extraconjugais. Para surpresa deles, acharam várias histórias assim. Em um vilarejo pequeno, por exemplo, acharam 5 crianças nessas condições. Isso continuou até 2014, quando os investigadores finalmente fizeram progresso. Com a atenção total no caso e a busca pela amante do Giuseppe, a polícia recebia várias dicas, mas todas davam em nada. Mas no verão daquele ano, eles receberam uma dica sugerindo que o Giuseppe poderia ter tido um caso com uma mulher chamada Esther Arzuffi. Ao revisarem os registros, os investigadores descobriram de repente que já tinham coletado o DNA da Esther 2 anos antes. No entanto, os resultados na época mostraram que ela não era parente do assassino. Mesmo assim, Letícia resolveu pedir uma nova análise, e os resultados foram chocantes. Descobriu-se que o perito inicial tinha, por engano, comparado o DNA do assassino com o DNA da Yara em vez do DNA da Esther. Quando outro especialista reexaminou as amostras certas, descobriram que a Esther era sim a mãe do assassino. Com a confirmação que tanto esperavam, Letícia descobriu que a Esther tinha 3 filhos, incluindo gêmeos, um menino e uma menina, que batiam com a idade do perfil. Embora os gêmeos fossem considerados filhos do marido legal da Esther, os investigadores suspeitavam que, na real, o Giuseppe era o pai biológico. Como o assassino era claramente homem, focaram no filho da Esther. Na época da investigação, ele tinha 42 anos, trabalhava como pedreiro e morava com a esposa e os filhos em Mapello, a mesma cidade onde o sinal do celular da Yara tinha sumido. Letizia bolou rapidinho um plano para conseguir o DNA dele sem assustar o cara. Ela soube que ele passava por uma estrada específica todo dia e montou uma blitz de bafômetro lá. O homem, sem saber o motivo real, soprou no aparelho, que foi mandado direto para o laboratório com a saliva dele. Quase 4 anos depois do assassinato, Letícia finalmente recebeu a confirmação esperada. O DNA dele batia totalmente com a amostra biológica achada na calcinha da Yara. O nome desse homem era Massimo Bossetti, e em 16 de junho ele foi finalmente preso. Bossetti negou qualquer envolvimento no crime e disse que era inocente. Então o caso foi para julgamento. Durante os preparativos, os investigadores acharam vários fatos alarmantes que incriminavam Bossetti indiretamente. O histórico do navegador dele mostrava buscas de natureza inaceitável relacionadas a menores de idade. Na noite do sumiço da Yara, o celular dele estava na cidade dela, mas foi desligado às 5h45 da tarde e só foi ligado de novo na manhã seguinte. O carro do Bossetti foi pego por câmeras de segurança perto do centro esportivo naquela mesma noite, apenas minutos antes da Yara sumir. O carro não tinha placas, o que dificultou a identificação antes da prisão do Bossetti. Agora, estava confirmado que era o veículo dele. Um detalhe interessante é que as fibras do assento do carro batiam com as fibras achadas no corpo da vítima. A acusação também chamou uma testemunha que morava na cidade da Yara. A mulher contou que na noite do sumiço ela saiu para levar o lixo quando viu um carro passando voando pela frente da casa dela. Pela descrição, o veículo parecia com o carro do Bossetti e ela viu uma criança dentro. Ela acrescentou que ouviu gritos vindo do carro. A polícia também descobriu que o Bossetti costumava parar em uma pizzaria na mesma rua da casa da Yara.
Isso sugeria que ele poderia ter visto ela muito antes do sequestro e possivelmente planejado o crime com antecedência. Sobre as imagens das câmeras, Bossetti alegou que estava só dirigindo para casa depois do trabalho, mas os investigadores descobriram que ele não trabalhou naquele dia, o que foi confirmado pelos colegas, pelas câmeras e pelos dados do celular. O julgamento começou no verão de 2015, um ano depois da prisão do Bossetti, e atraiu a atenção de milhões de pessoas na Itália. Enquanto a maioria tinha certeza que o Bossetti era o assassino, ninguém esperava pelas reviravoltas que o julgamento traria. A versão da acusação era clara. O Bossetti provavelmente andou vigiando a Yara por dias ou até semanas antes de resolver sequestrá-la depois que ela saiu da academia sozinha. Ele então a levou para o campo onde o corpo foi achado e a matou. A teoria principal era que o Bossetti queria abusar dela, mas por algum motivo não foi adiante. A esposa do Bossetti testemunhou que ele estava em casa com a família jantando na hora que a Yara sumiu, mas isso foi desmentido pelas câmeras perto da academia e por 3 testemunhas que viram o carro do Bossetti na hora que ele dizia estar em casa. A defesa argumentou que o cliente era inocente. O próprio Bossetti alegou que tinha sangramentos de nariz frequentes que poderiam ter sujado suas roupas e ferramentas. O advogado dele sugeriu que o verdadeiro assassino poderia, de algum jeito, ter tido contato com o sangue do Bossetti antes do crime, e que esse sangue foi parar na calcinha da vítima. A defesa também questionou a prova de DNA, dizendo que um erro poderia ter acontecido. Eles explicaram que existem 2 tipos de DNA, um que muda muito entre parentes e outro que muda devagar por gerações. O DNA achado na roupa íntima era do tipo que muda devagar, então a defesa disse que ele poderia pertencer a qualquer parente do Bossetti, fosse próximo ou distante. Mas os peritos da acusação rebateram isso, insistindo que o DNA do Bossetti batia com a evidência sem nenhuma dúvida. Mas esse não foi o argumento principal da defesa. Durante o julgamento, eles soltaram uma bomba que causou um rebuliço danado. Eles apontaram uma nova suspeita, uma instrutora da academia chamada Silvia. Descobriu-se que depois que o corpo foi achado, os peritos encontraram o sangue da Silvia na manga da jaqueta da Yara. O pai da Silvia revelou que, quando ela chegou em casa depois do sumiço da Yara, ela ficou chorando a noite inteira. Os investigadores também descobriram que a Silvia tinha mandado umas mensagens para o irmão dela naquela noite, mas ambos deletaram logo depois. Então o conteúdo das mensagens ficou no mistério. A própria Silvia alegou que não lembrava por que agiu assim, o que escreveu para o irmão ou como o sangue dela foi parar na roupa da Yara. No tribunal, ela se recusou a responder perguntas, só dizendo: "Eu não sei." Apesar da falta de explicação para essas revelações bizarras, havia evidências suficientes para condenar o Bossetti. No verão de 2016, ele foi condenado à prisão perpétua, e seus advogados não conseguiram anular o veredito. Vale mencionar que, no dia seguinte ao veredito, a esposa dele o visitou na prisão e confessou que nenhum dos 3 filhos deles era dele, admitindo que tinha sido infiel com vários outros homens. Também é curioso que o terceiro filho da Esther não era do marido legal nem do Giuseppe, mas de outro homem. Desde então, Bossetti continua na cadeia, mas a história da Silvia e do seu sangue continua encucando muita gente que acompanhou o caso. Algumas pessoas acham isso tão suspeito que questionam a culpa do Bossetti e sugerem que ele pode ter sido acusado injustamente, com o DNA podendo ter sido manipulado. Mesmo assim, esse caso continua sendo um dos de maior repercussão na história italiana moderna, e todas as provas foram analisadas cuidadosamente pelos maiores especialistas do país, tornando a chance de inocência do Bossetti extremamente baixa.